A cultura barroca de Minas Gerais não se ficou pelos séculos XVII e XVIII. Ela inspirou e inspira poetas, artistas e músicos. Ela é o verdadeiro selo e brasão espiritual do Brasil brasileiro e do Brasil, que é também português. É sob a impressão de textos de dois grandes escritores, um brasileiro e outro português, Manuel Bandeira e Vitorino Nemésio, que foi concebido o programa de hoje. Ambos escreveram sobre Ouro Preto, Mariana, Sabará, e ambos refletiram no ouro das suas canetas o ouro dos caminhos das Minas Gerais. Reclinada entre montanhas, a cidade de Ouro Preto recebe a luz fosca e doce da manhã de que falava Vitorino Nemésio. Escritores e poetas, como Nemésio e Manuel Bandeira, autor de um famoso guia de Ouro Preto, descreveram com deslumbramento as belezas da antiga Vila Rica. Cidade que é hoje Salamanca, Coimbra ou Heidelberg do Brasil, como estas cidade universitária e relicário de história e de preciosidades artísticas. No acervo impressionante de arquitetura, escultura e pintura de Ouro Preto, surge como apoteose inigualada a Igreja de São Francisco de Assis, obra-prima do grande artista António Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autêntica miniatura do gênio do barroquismo religioso luso-brasileiro. Uma civilização extrativa e ávida de riqueza que o ouro simboliza encontrava nos arcanos da alma, na época do seu apogeu material e espiritual, a fé religiosa que o Aleijadinho simbolizaria neste inspirado medalhão. Nele se representa o poverelo de Assis, o pobrezinho, em êxtase diante do Cristo crucificado. Sobre o antigo Paço Municipal, hoje Museu da Inconfidência, bela obra de arquitetura civil, Manuel Bandeira citaria outro poeta, Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu. Soberbo edifício levantado, sobre ossos de inocentes construído, com lágrimas dos pobres. Mais uma vez, confrontando com a realidade atual, um desenho de Luís Jardim, ilustrador do guia de Manuel Bandeira, a Escola de Minas é outro exemplar da arquitetura civil da cidade. Nela existe uma coleção de cristais de quartzo mais rica que a de Nova Iorque, conta-nos desta vez Vitorino Nemésio. E é ainda o grande escritor da Ilha Terceira dos Açores quem lembra: estou em Minas Gerais e é como se estivesse num Portugal caldeado de vilas de norte a sul. Não fora este ar de Calvário abolido e sentia-me no Minho ou no Alentejo. O mestre de mau tempo no canal, vindo das Ilhas Atlânticas, que anunciam as Américas, mas tem uma âncora nas areias de Portugal, sentiu como poucos a luso-brasilidade de Ouro Preto. A Casa dos Contos e a ponte que lhe está próxima são Portugal transplantado sem perder o viço. Ouro Preto, escreveu Nemésio, é realmente uma cidade íntegra, morta, e se não tem a profundidade histórica de Toledo, nem os seus tesouros de arte, é, como Toledo, em relação à cultura hispânica, um mundo abreviado de barroquismo religioso e minerador luso-brasileiro. O tempo aqui parou ou deixou-se reviver a um retardador maravilhoso. Fez-se sombra coerente ao simples vulto embuçado, é puro século XVIII na matéria da pedra e das pessoas. Na linha do horizonte, que mais nos cerceia do que alarga, o Itacolumi aparece alçado como duas dedeiras de luva. Escreveu ainda o mágico escritor português
de O Segredo de Ouro Preto e Outros Caminhos. Os telhados velhos, escreve sempre Nemésio, ensombram ainda mais as açoteias da Casa dos Contos, com seus postigos vetustos e, para que a ilusão de um Portugal transplantado se acentue, as calçadas lajeadas lembram certos pequenos troços de estrada romana que nós temos. A planta montuosa da cidade desnorteia um pouco o transeunte chegado aqui de fresco. Os morros escondem-se uns aos outros, as igrejas respondem-se como galos e trocam-se umas pelas outras numa ilusão de perspectiva. Conta ainda o escritor da Praia da Vitória. Manuel Bandeira, por sua vez, vai nos lembrando, com certa melancolia, que só na segunda metade do século XVIII é que Vila Rica principiou a tomar o aspecto atual. A cidade, cujo ar de prestigiosa velhice tanto nos enternece, pode-se dizer que é de ontem. O que lhe deu aquela feição de tão nobre antiguidade, lembra o poeta brasileiro, foi a decadência rápida e súbita da nossa arquitetura tradicional por todo o Brasil. A construção do Paço e da Igreja do Carmo, hoje ocupando o centro da Vila Rica de Ouro Preto, ambos datados de depois de 1750, marca o nascimento da atual cidade. Os dois vultos que predominam na história da antiga capital de Minas Gerais, por sua vez, são, de uma ótica europeia, quase contemporâneos. O aleijadinho Antônio Francisco Lisboa nasceu em 1738 e morreu em 18 de novembro de 1814. Quanto a Tiradentes, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, cuja execução o transformou no mártir necessário da independência do Brasil, não há independência sem sangue, nasceu em 1746 e morreu de morte matada em 1792. Se o gênio de Aleijadinho é indiscutível, foi o maior escultor das Américas, cita Manuel Bandeira, já a figura do alferes é discutível. Os próprios inconfidentes o desprezavam. Mas a história não é feita só de factos, precisa de mitos para ter alma. Ameaçada de ruína, a cidade de Ouro Preto ganhou nova vida em 1980, quando passou oficialmente a integrar o Património Cultural da Humanidade por ter sido considerada pela Unesco Monumento Histórico Mundial. Muito antes, em 1933, um decreto do governo brasileiro promovera a cidade a monumento nacional. O caráter português, que está presente em todo o estado de Minas Gerais, é particularmente visível na Vila Rica de Ouro Preto. Sobre a Casa dos Contos e a ponte que lhe está cerca, Vitorino Nemésio escreveu: a ponte, a Casa dos Contos, parece estender-se sobre o Tâmega e colocar-nos na vila de Amarante. A rua do Conde de Bobadela, que trepa ao largo do Paço, parece de Montemoro Novo quando se vai para Évora. Os chafarizes de Ouro Preto constituem um capítulo à parte no imaginário da cidade. O da Rua das Flores era também chamado dos Cavalos por haver perto um quartel de cavalaria e o chafariz servir de bebedouro para os animais. Poéticos chafarizes, fontes que excitaram todas as mitologias, este situa-se num largo por excelência poético. Data, como toda a atual cidade, da segunda metade dos 700 e é o chafariz do Largo Marília, homenagem à Marília de Dirceu, a amada do poeta que nasceu no Porto, foi ouvidor em Vila Rica e morreu exilado em Moçambique. E assim vamos completando o nosso périplo de um dia, contemplando o belíssimo entardecer de Ouro Preto,
a chave mesma do barroquismo dos caminhos do ouro que para aqui confluem. Ladeiras, gente que parece saída do túnel do tempo, chafarizes, carrancas. Ladeiras, ladeiras. Nossa Senhora do Pilar. As faixas do lajedo guiam quem vai seu caminho, escreve Mestre Nemésio. A igreja pode dizer-se que foi construída aos solavancos. Germain Bazin, na sua obra monumental dedicada ao barroco luso-brasileiro, dá conta de construções e destruições, reparações e restauros, mudanças e melhorias que vão, por assim dizer, ininterruptamente de 1731 a 1852. E, no entanto, escutemos Nemésio. A Capela Mor, profunda, prepara o recolhimento. Do grosso arco pendem talhas ramalhudas placadas. Tudo tem um alor jubilar e um matiz de festa armada. E o mestre açoriano segue a descrição barroca pela sua própria desordem. O brasão cimeiro é levado em triunfo por 2 anjos. 6 lampadários pendem de 6 pelicanos alvíssimos. Arco do triunfo e friso de anjos no camarim de abóboda, colunas torcidas arrancando de belos fustes brancos e abrindo em acantos complicados, os tocheiros e a cruz de prata canelada, é tudo barroco, é tudo emissário de uma era que reduzia a riqueza e o temor de Deus a flora e a metal. Em geral, a pintura não é o elemento preponderante das igrejas barrocas portuguesas e luso-brasileiras. Ela perde para a arquitetura, a escultura e a talha. Sobre esta pintura da matriz do Pilar, a única referência que encontramos é no Guia de Manuel Bandeira. Há velhas pinturas nas paredes e tetos da Capela Mor. Em compensação, os púlpitos são amplamente citados, bem como os altares laterais. Os altares secundários são 8 e foram construídos por confrarias particulares, diferentemente do resto da obra, administrada pela do Santíssimo Sacramento. No entanto, devem ter sido executados sob a orientação de um mesmo artista. Este é dedicado a Santa Ana. O altar de Santo Antônio difere do anterior apenas em pormenor. Todos os altares laterais se devem ao mesmo artista que traçou os púlpitos. Todos obedecem ao mesmo estilo. O dramatismo do estilo barroco está perfeitamente exemplificado nesta dolorosa imagem do Senhor dos Passos, obra de um escultor anônimo, como tantos outros, que deixaram a marca do seu gênio entre as serranias das Minas Gerais.
Os ornatos da talha da igreja de Nossa Senhora do Pilar espelham a relativa desordem da execução das obras de construção, durante as quais um dos artistas contratados morreu e outro abriu falência. No meio de mortos e feridos, literalmente, muita coisa boa se salvou. Na luz peculiar das montanhas que circundam Ouro Preto, ressaltam por vezes as excelências das obras. Aos poucos, a noite instala-se na cidade, evocando os fantasmas embuçados de outros tempos, em que a luz elétrica não fazia brilharem as calçadas úmidas. Ninguém pode fugir à magia de Portugal neste trópico. A caminho de Mariana, cidade próxima, surge-nos um recanto que evoca irresistivelmente as estradas de Sintra. No lugar conhecido por Passagem de Mariana, aparece envolta em mistério a igreja de Nossa Senhora da Glória. Ninguém sabe quem a construiu. O gracioso frontispício, isolado do pequeno campanário, possui já influências neoclássicas. A delicada trama das ruas de Mariana, como a da sua vizinha Vila Rica de Ouro Preto, é pontilhada pelas torres das igrejas. Pitoresca, pacata e simpática, é uma cidade encantadora. Sobressai em Mariana o amplo largo em que foram implantados vários monumentos importantes, entre eles a igreja de São Francisco de Assis e a de Nossa Senhora do Carmo. Minas, Minas, a Mariana é que eu vou. Hoje, todo eu sou Árcade no Ribeirão do Carmo e ninguém me barra o caminho. Vitorino Nemésio, nesta frase exclamativa, sintetizou a irresistível atração de Mariana. Mas de Mariana nos vamos, levados pelos caminhos do ouro para Sabará, através de verdes campos bucólicos que saudosamente lembram as veigas de Bertiandos, na fresca Ribeira Lima. Se não fosse este ar adusto e fresco dos montes de Minas, à entrada do inverno brasileiro, escreve Nemésio em Sabará, não poderíamos mais com tanta talha dourada, tanto refego de anjinhos, tanto sentimento rotundo das formas e seus enlaces. Mas o ar livre restitui-nos a visão normal das coisas, a curva dos montes desenrija-nos do simbolismo cultural. Descendo da Serra do Taquaril, o bandeirante Cardoso de Albuquerque veio ter a confluência do Rio das Velhas com o Rio Sabará. Foi neste local que, em 1702, Borba Gato, consagrado neste monumento, recebeu a provisão de superintendente das minas do mesmo rio.
sempre nos parece familiar e próximo a nós, portugueses, o aspecto das cidades antigas de Minas. Sabará não é exceção, nem as suas igrejas. Como a ampla matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma das mais antigas do estado. Tem um frontispício com duas torres coroadas por cataventos em forma de dragão e arquitetonicamente é apreciável. O aspecto geral de Sabará, que foi um importante centro metalúrgico, é o de uma cidade que ficou no passado e os passos das alimárias não a levam para o futuro. O lírico chafariz tem uma conotação de violência que não é comum em Minas. O brasão da coroa portuguesa foi picado na altura da independência. Um importante monumento religioso é a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de bela e equilibrada arquitetura. O seu portal, lindamente esculpido, é atribuído a Antônio Francisco Lisboa. O risco arquitetônico é do mestre Tiago Moreira e a obra foi iniciada solenemente em 16 de junho de 1763. Nem tudo foi opulência na bonita Sabará. A confraria do Rosário dos Pretos bem se esforçou, mas não conseguiu juntar o dinheiro suficiente para concluir a sua igreja. Dela ficou uma escada bem lançada e uma triste fachada escura e cega. Por estranho que pareça, a abolição da escravatura foi a causa principal do empobrecimento da confraria. O centro histórico de Sabará apresenta ainda hoje vestígios do que foi o maior empório comercial de Minas Gerais nos anos 700 e em mais de metade dos 800. Foi também o maior centro de orivesaria do Brasil, possuindo o melhor artesanato de alfaias religiosas e profanas. A famosa Casa Azul, do século XVIII, é hoje um símbolo da antiga riqueza da cidade de Sabará. Situa-se em pleno centro histórico e denuncia, na sua portada, influência religiosa na arquitetura civil. A capela de Nossa Senhora do Ó, ou Nossa Senhora da Expectação do Parto, é o verdadeiro ex-libris de Sabará. Germain Bazin considerou-a um dos mais belos monumentos de Minas. E acrescenta: Nossa Senhora do Ó é a rosa mística do Brasil. Toda a decoração interior é mimosa e representa o mais puro espírito barroco, apesar de infelizmente estar prejudicada pelos danos do tempo, como se vê nos seus tetos pintados. Colocados de cada lado do arco cruzeiro, dispõem-se painéis vermelhos com desenhos em ouro, representando pássaros e pagodes. É a influência da China, tantas vezes encontrada nas igrejas de Minas. O sisudo Germain Bazin, então diretor do Museu do Louvre, descreve a capela com desusado entusiasmo. Sobre o gracioso soco em forma de cântaro simbólico do altar-mor de inspiração românica, ergue-se uma das virgens mais delicadas que Portugal produziu no século XVIII. Tudo, nesse pequeno espaço que tem elementos tão bem proporcionados, louva a glória da Rainha do Céu. Como acontece em cidades que vivem da mineração, Santa Bárbara é sempre lembrada como padroeira dos mineiros. O barroco desta capela, como muito justamente observou Bazin, não apresenta nenhum dos aspectos desordenados que mais tarde caracterizariam o estilo. É um barroco reservado, equilibrado, sóbrio, sem nada de berrante nem de exaltado. Bem mineiro. O barroco dos Caminhos do Ouro
não pode perder de vista as vias de comunicação nem as montanhas que continham o metal. Por isso, voltamos à estrada, a Estrada Real. E aí está, novamente, Portugal, na humilde ponte que poderia sobrepassar qualquer ribeira do norte minhoto. Estrada Real, a designação que se mantém, desmente os iconoclastas que destruíram o brasão do chafariz de Sabará.